Sejam bem-vindos, vocês estão no Pod Welita, um podcast que a gente fala sobre carreira, mundo corporativo, histórias surpreendentes e hoje, assim, especialmente, nós vamos falar sobre educação, mas ela vai muito além da educação. A gente vai falar também sobre dança, acho que autoconhecimento, enfim, descobrimentos. E eu estou muito curiosa, porque eu não conheço nada da minha convidada, então eu vou conhecer ela junto com vocês. Então apresento a vocês Karen, seja muito bem-vinda ao Pod Welita. Obrigada, como sempre eu falo, né, para os meus convidados por ter aceitado o convite. E aí é com você, eu sempre faço a pergunta mãe para os meus convidados, né? Quem é esse espermatozoide que está aqui na minha frente? Agora é com você, seja muito bem-vinda, entre no tapete vermelho. Márcia, em primeiro momento, obrigada pelo convite, né? Eu sou a Karen, filha do Augusto e da Ivonete, com muito orgulho, né? São os meus pais. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a caçula, né? Tá. E assim, Márcia, uma pessoa muito realizada com tudo que faço, né? Que lindo. Tanto na arte como também na educação. Tá. Eu sempre compreendi que tanto a arte como a educação, elas se conversam. E eu defendo isso de todo o coração, né? E até onde eu puder, eu vou levar isso para as pessoas, vou levar para as crianças, que é o que mais me importa, para os meus filhos, né? E para onde quer que eu esteja ou por onde passar. Que lindo. E enquanto formação de vida, você é de São Paulo? Sou de São Paulo. São Paulo, sempre estudou escola pública. Como é que é? Que aí, escolha da Ah, profissão, essa sim. coisa toda, manda aí. Então, eu estudei sempre em colégio particular, Tá. né? Minha mãe é professora aposentada, Ai, né? nossa, Então eu, nossa, você tem isso? sim, eu venho de toda uma história, Meu né? Deus, que legal. E vendo a minha mãe muito dedicada, né? Minha mãe trabalhou 25 anos na prefeitura. Eu Caramba, ia com ela desde pequenininha, né? Eu e meus irmãos. tá. Ela ficou um bom tempo no estado também. E assim, não tem melhor pessoa de que nós nos espelharmos se não for os nossos pais, né? E eu Sim. tenho muito orgulho, né, de tudo aquilo que eu pude ver da minha mãe na educação. Tá. Então, despertou em mim. Mas desde pequenininha sempre brinquei de escolinha, né? Sempre demonstrei esse meu interesse, Tá. né? Em contrapartida, sempre dançando, interpretando, né? Enfim, né? Coisas de criança. Mas aí a gente vai percebendo as nossas habilidades, as nossas aptidões. Tá. Eu sempre estudei no Colégio São José, Tá. né? Das irmãs, né? No Colégio São José de Vila Matilde. Tá. Eu falo que eu fui e sou filha de São José, Ai, né? que lindo. Depois eu me formei em pedagogia Tá. na Universidade São Judas. Tá bom. Fiz minha pós-graduação em psicopedagogia na Unicid, né? Caramba. E fiz dança na Imi Morumbi. Então, assim, Márcia, é uma trajetória, assim, grande ao mesmo tempo, né? Audaciosa, né? Muito, gente. Eu conversei com ela só um pouquinho no off aqui. Meu Deus do céu. Você vai ter que se organizar aí para você falar, né? Mas assim, eu volto a repetir, assim, realizada, mas não tanto ainda, Ai, tá? meu Deus. Nós somos as eternas insatisfeitas, né? Eu sempre tô buscando alguma eu coisa. também sou É o assim. que me alimenta, né? É o que nos dá força todos os dias para continuarmos. É verdade. É verdade. E aí você fez pedagogia? Fiz. Você atuou? Sim. Eu, na verdade, eu fiquei 10 anos na sala de aula, Tá. né? Eu comecei muito jovem, eu comecei com 17 anos, eu cuidava de 8 bebês numa escola de educação infantil. Depois, eu trabalhei, né, no Colégio Patriarca, já com os anos iniciais, do 1º até o 5º ano. Tem até hoje né? esse colégio, não tem? Ele, na verdade, ele fechou, né? Ah. Depois que eu estava ali atuando, nós tivemos um contratempo. Eu fui trabalhar no Colégio Degraus Objetivo, Tá. né? E depois, em 2006, eu assumi a coordenação pedagógica no Colégio La Salle, dos Irmãos La Sallistas, Tá. né? Uma rede, na verdade, né? E eu fiquei de 2006 até 2023 como coordenadora pedagógica. E Nossa. todo esse tempo também eu atuei na coordenação de eventos
e projetos dentro da instituição. Então, mesmo ali fazendo toda a parte pedagógica, dando suporte para o corpo docente, né, Uhum. para as famílias, atuando com os pequenos, né, Tá. dos anos iniciais, a arte também me acompanhava ali em todo aquele momento, né? Tá. E aí você falou que você fez dança. Isso. E aí, assim, eu trabalhei, né? Eu comecei a trabalhar na academia do meu irmão, que meu Hum. irmão é educador físico. Ah, tá bom. Eu dava personal dance lá, em dança de salão. A minha especialização maior é em dança de salão, né? Nossa. E aí eu trabalhei com ele. E depois eu atuei durante 10 anos na Academia São José. E aí eu descobri a parte de musicais e espetáculos. E nessa descoberta, eu fui correr atrás de cursos para eu poder me especializar como na parte de produzir, de escrever, de coreografar. E foram, assim, 10 anos maravilhosos, com muita arte envolvida. Pelo amor de Deus, agora então começa aí. 10 anos eu quero saber. Tem conversa demais. Me Tem! conta. Vai lá, organiza seu tempo aí. Como é que. Seus primeiros projetos, como é que foi? Conta aí. Então, voltados para dança, O né? que você É, quiser, assim, é seu. como coordenadora ali Aham. dentro do colégio, os irmãos, assim, eles, né, tinham uma confiabilidade muito grande no meu trabalho, Tá. né? Eu sou muito grata a todo o tempo que eu fiquei lá, porque foi um aprendizado, assim, Márcia, incrível na coordenação, Eu né? imagino. Você aprende a ter uma escuta ativa muito grande com os pequenos, né? Uhum. Com os professores também. Você consegue sentir um pouquinho a dor do professor dentro da sala de aula, É. né? Mesmo começando de 2006 até Hum. 2023, que foi tendo muitas mudanças no decorrer de todo Teve esse pandemia tempo, no meio, muita né? coisa Meu aconteceu, Deus. né? Eu falo que nós viramos de cabeça para baixo, Uhum. né? Com certeza. O professor ele precisou aprender e reaprender muita coisa da noite para o dia, né? E nós da coordenação também, como gestores, entender tudo o que estava acontecendo, né? Reestruturar estratégias, olhar para novos métodos, entender como que a tecnologia ia nos auxiliar em todo esse Exato. processo. Em contrapartida, eu atuando também, né, na academia com os musicais, tendo que estudar muito, porque cada musical tinha uma É, proposta literária, sim. não era um musical pelo musical, né? Então nós tínhamos que fazer todo um estudo, compreender tudo aquilo que estava sendo solicitado para nós, levar isso de uma forma muito generosa para aquele aluno que já tinha uma certa habilidade e para aquele que estava chegando também. Aham. E eu ia administrando a escola e todo esse processo. Meu Deus. Mas o que que eu fazia também? Eu Hum. levava a arte para dentro da escola. Tá. Em 2017, eu consegui desenvolver um musical Bela Adormeceu, a Bela e a Fera, né? Que lindo. E os professores participavam, as crianças participavam e os pais também atuavam. Você tá brincando? Juro, eles eram Tô muito parceiros. arrepiada. Olha assim, era uma parceria muito grande. Eu conversava com eles, eu explicava a proposta e eles acolhiam tudo aquilo que era dito. Foram momentos maravilhosos. Em 2018, nós fizemos um outro musical Uhum. também. Isso era tudo interno na Tá. escola. Eu utilizava o espaço da escola, porque nós tínhamos um pequeno teatro ali Teatro. no Aham. colégio, né? E ali tudo era desenvolvido, mas não era o teatro pelo teatro. Eu sempre integrava junto com todos os conceitos que eram trabalhados dentro enfim, dentro da escola mesmo, Uhum. né? Em 2019 eu dei um boom assim enorme no colégio. Eu levei todos pro Teatro Gamaro. Ah. Eu fiz o musical do Mágico de Oz, Meu mas Deus. foi adaptado, tá? O Ah. que que as professoras fizeram? Nós estudamos o Mágico de Oz, É isso que. Tá. né? Nós conceituamos, nós integramos com todas as áreas de conhecimento e o produto final foi colocar as crianças, os pais e os professores para atuarem. Os professores
atuaram em toda a parte narrativa do texto. As crianças dançaram, compondo cada parte da cena que era apresentada, Uhum. e os pais também. E a terceira idade, porque lá no Oh. colégio nós temos o projeto da filantropia e que tem, né, e que tinha os avós das crianças ali, né, que tinha o grupo da terceira idade. Então tinha o coral, tinha a ginástica, e aí no final, né, enquanto os meus bailarinos profissionais, porque eu também trouxe a academia para dentro, Vocês né, também vão. vão, né? Eu Ah. trouxe a academia também, eu trouxe os bailarinos profissionais para dançarem ali, era um pelo outro, não era um melhor do que o outro. Tá. Era um pelo outro, um Ah, nossa, ajudando que o legal. outro. Foi um trabalho incrível, assim, sabe? E enquanto os bailarinos atuavam, né, com a música final, a terceira idade cantava em coral. E eu estaria com lenço fazendo. Foi lindo. Meu Foi Deus. lindo. Foi assim, me surpreendeu muito. Até o diretor, na época, Participou? no final, ele entrou como mágico de Oz. Ah. Né? Ele entrou. No final, ele finalizou. Por quê? Eu fiz uma integração muito grande do Mágico de Oz, do Wicked e do Rei do Show. Tá. Eu integrei os três num único texto. Né? Eu consegui olhar para as três histórias, né? Tá. O Mágico de Oz sendo uma literatura, o Isso. Wicked é uma literatura muito mais atuada do próprio Isso. Mágico de Oz, Uhum. e o Rei do Show trazendo toda a parte da literatura e do conhecimento circense, que na época que foi posto no filme, Aham. né, não era bem visto, né? Eram consideradas ali figuras muito bizarras, então eu consegui trazer também para dentro do Mágico de Oz todo aquele sonho que todos os personagens eles tinham, olhar para cada um com um olhar de amorosidade, de respeito, né? E assim, e que todos são capazes. Todos nós temos um pouco para oferecer. Cada um de nós temos uma habilidade diferente, mas que dentro ali de um todo nós éramos único, nós éramos uma equipe e deu tudo certo. Quanto tempo você levou para fazer esse projeto? Um ano. Um ano. Um ano. Nós começamos desde o início do ano de 2019 e no dia 5 de outubro de 2019 foi o grande momento. Foi lindo. Nossa, que interessante, Foi né? lindo. Agora, uma curiosidade minha, que nem você falou que você pega um tema, no caso, a Bela e a Fera, enfim, e Uhum. você adapta. Sim, Porque sim. tem todo E aí, entender como que isso é estruturado, né? Uhum. E aí, pelo que eu entendi, você foi lá, sei lá, por exemplo, vou pegar a Bela e a Fera, Tá. só um exemplo. Então, o que que a gente quer trabalhar esse ano? Uhum. De repente, não sei. Sim. Tô dando um exemplo. Isso. Ah, então a gente vai trabalhar, sei lá, as diferenças, neurodiversidade, né? Que hoje tem bastante, porque Uhum. a Bela e a Fera, Sim, cara, sim, sim. são os extremos. Total. Total. Então, assim, até me arrepia, né? Nossa, E a sociedade tem um pouco de Bela e Fera também. Total! Né? Total. Exato. Total, Aí, né? baseado no enredo, Sim. você vai lá, pega aquele tema e vai. Eu vou olhando. Você adapta Eu faço uma reescrita. a reescrita, tá? Eu faço uma por isso que. releitura. Releitura. Uma releitura. A releitura é. Gente, eu não conheço. Eu Você escrevo, escreve, eu tá, escrevo trazendo novas propostas. com novos diálogos. Com novos diálogos, Tá. eu coloco novos personagens, eu mudo totalmente o final, né? Eu Legal. trago um final semelhante, de repente, àquilo que realmente me chamou a atenção naquele ano, uma situação, problema que houve no colégio, por exemplo, eu pego e trago para dentro da história, de uma forma muito criteriosa e muito tranquila, sem agressividade, Sim. nós tratarmos e nós acolhermos e com magia, É que isso é o mais né? legal. Com magia, porque as crianças elas precisam. Com Elas certeza. precisam, Não, elas qualquer precisam criança deste momento. Nós precisamos. Nós precisamos como adulto Por quê, né? também, Porque eu né? sou uma eterna criança. E foi muito interessante, se você me permite, Lógico, fica que à quando vontade. eu contei para a equipe, que era uma equipe maravilhosa que eu tinha, eu sou muito grata às meninas, né? Elas vão ser sempre muito bem lembradas. Quando eu trouxe para elas, foi incrível como elas acolheram e cada uma delas trouxe para a realidade que elas tinham dentro da sala de aula.
Nossa, que né? E interessante. no final de tudo, ainda mesmo com todo o espetáculo, né? As crianças do terceiro, quarto e quinto ano, elas escreviam um livro que Olha que foi lindo. produzido pela Estante Mágica, pela editora Estante Mágica, que foi uma editora assim que me ensinou também muita coisa, É mesmo. né? Muita coisa. Ela fica localizada no Rio de Janeiro. Uhum. E eu trabalhei com eles de 2014 até 2019 fazendo todo esse trabalho com as crianças. O nome do projeto chama Livro Mágico, Ai, que fofo. né? As crianças no final do ano produziam seu próprio livro através da sua produção de texto, a melhor produção de texto escrita escolhida pelo professor. Então, assim, eu Nossa. consegui unir tudo É. dentro de um projeto só. Eu vou pegando e vou unindo e vou trazendo. Nossa. E a questão comportamental, né? Você lidou com várias. Muitos, Nossa, muitos muitos, tipos. Assim, muitos. muito. Nossa, para mim seria um balde de pesquisa, né? Sim, De sim, comportamento. sim. É, provavelmente alguns desistiram, alguns ficaram, alguns queriam entrar e por aí vai. Sim, Como é. É, houve, tá, né? Houve a desistência, até por questões de ordem pessoal, tá. mas eles tinham muito respeito pelo Projeto, projeto e tá. muita verdade de dizer: olha, eu não posso por conta disso, Ah, eu legal. não vou conseguir. Mas na maioria, eu consegui colocar 220 atuantes em cima do palco. De uma vez, Assim, de uma vez não. vários projetos. Na verdade, assim, no projeto do Mágico de Oz, foram Meu 220 participantes, contando com as crianças, contando com as famílias, contando com os bailarinos, contando com todo mundo Você, ali trabalhando em você pró fez uma ao projeto. Broadway. Mais ou menos. É, porque. Foi. É, foi. Eu acho que não como, Não, mas mas até que eu gostaria, não é. sabe? Eu não me faço de rogada. É, é, Caramba, foi, meu. entendeu? Contando com todo mundo. E assim, como eu volto a reiterar, um respeito assim que me emocionou do começo ao fim. Que Eu fui muito legal. feliz ali naquele momento. Muito feliz de verdade. Eu me realizei pessoalmente e profissionalmente. Começou tão pequenininho o projeto, eu vendo crescer e as pessoas pegando para si, Isso é legal, sabe? né? Isso é legal. Então você falava, meu Deus, obrigada, sabe? É as mãos de Deus, porque quando você tem boa vontade, Márcia, Uhum. Deus ele atua, sabe? Ele te usa como instrumento ali. E eu acredito nisso, independente da religião. Sim, Não vamos lógico. falar de Não, religião. não, não é isso. Vamos falar É muito de além disso. muito, muito Muito, além. muito, muito, muito. Vamos falar de um ser muito maior que nós. Aham. Cada um de nós acreditamos da forma que quisermos, Sim. né? Pintamos ele da forma que quisermos e tá tudo bem. Cada um é cada um, né? Mas eu falo de coração aberto. Foram as mãos dele atuando sobre mim ali em todo aquele momento. Nossa, que De lindo. verdade. Entre outros também que Uhum. tiveram, Tá. mas ali em especial. É porque era muito grande o projeto, Muito né? grande, muito grande. E eu tendo que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Das minhas questões pedagógicas, Isso. né? Porque é de uma responsabilidade, eu vou falar para você de responsabilidade social, Concordo. porque a escola ela tem responsabilidade social. E quem atua dentro dela tem que entender sobre isso, Uhum. né? Concordo. Precisa, Isso. principalmente o gestor, né? Uhum. Eu falo gestor, diretor, a coordenação e a orientação. A gente precisa ter um entendimento muito sério sobre isso. Então eu tinha que dar conta, mas eu também tinha que dar conta da proposta que eu havia ofertado. E que naquela época, tanto o diretor que estava ali naquele momento, como também os irmãos, confiaram plenamente no meu trabalho. Uau. Foi incrível. E aí, quando veio a pandemia, E aí? Ai, que ai, foi dó. muito sofrido. Menina. Foi muito sofrido para todos nós. Infelizmente, eu perdi muitos bailarinos. Eles Jura? precisavam trabalhar, Ah, Márcia, sim, com certeza. né? Não, Com tudo aí fechado, não tem né? E nem o você que sabe falar. que a nossa casa, o nosso conforto, o nosso coração que pulsa,
são os teatros. Sim. Não E funcionava. foi uma área muito atingida, né? Área de Total, eventos, né? total, Nossa, total, meu total. Deus, teve colegas assim que não tinham o que comer, gente. Exatamente, é sobre isso, Não né? tinha, e não tinha uma luz assim, tá, e aí, o que que vai acontecer? Eu lembro que começaram a fazer muitos teatros online, essa coisa toda, mas o teatro você tem que vivenciar, né? Sim, Ele sim, é visceral, é tudo isso. É né? isso. A arte, ela é visceral, né? Você tem que Tá aqui, transpor. ó. É, Tá no toque, tá no olhar, né? nossa, eu falo assim, eu queria ser atriz, né? Dentre várias coisas que eu, quando eu era pequena, tipo, né? Oh, meu Deus, dormiu. Ela trouxe o bebezinha dela, tá dormindo. E, e quando eu tinha essas coisas que você comentou, né? Na escola onde eu estudei, mesmo escola pública, mas tinha grêmio, tinha teatro, tinha dança, né? E eu sempre fiz questão de trabalhar, me voluntarizar, né? E aí a vida, né, vai te levando, o pai não deixou, aquelas coisas tal. E aí eu lembro que em dado momento da minha história eu virei professora de universidade. E aí eu lembro que eu falava para os meus alunos assim: eu não fui atriz no teatro ou na TV, tanto faz, mas eu me realizava na sala de aula. Porque, tipo assim, para dar aula, né, você tem que. Como é que eu posso dizer? Porque eu dou aula de gestão e negócios. Então, você imagina, falar de gestão e negócios para uma pessoa que trabalha numa área operacional não é simples. Eu tive uma sala que eu tinha 95, era a sala de logística, e eu tinha 95 homens nessa sala. Era incrível essa sala. E trabalhavam pessoal de motoqueiro, pessoal de centro de distribuição, que fazia toda aquela parte que vocês veem, a gente recebe no Mercado Livre, né? Que chega em casa, mas tem uma estrutura gigantesca para poder chegar na nossa casa. É o pessoal de empilhadeira, então, no chão de fábrica mesmo. E aí eu tinha que falar de gestão de negócio. Gente, como é que eu vou falar de gestão de negócio se a pessoa não vive aquilo? Então você tem que quase que virar um personagem e atuar para poder trazer para aquela pessoa poder entender por que que eu estou fazendo esse curso, para que que professora, por que que isso daqui é importante para mim? Né? Porque eu falava para eles, gente, ok, que tinha um que falava assim, professora, mas eu sou motoboy. Eu falei, hoje, agora. E é esse trabalho que te está te dando condições para você poder fazer essa faculdade, para você chegar onde você quer, que eu não sei. E se você quiser ser um motoqueiro, seja o melhor. Então, a forma como eu lembro que, que eu fazia umas coisas na sala que hoje em dia, meu Deus do céu, se tivesse gravado, tava lascada. Fala, graças a Deus que eu não foi dessa época. Mas era muito legal porque era muito leve e era engraçado. Eu lembro que eu dei aula de uma disciplina que chamava Sistemas de Informação. Para quem é lá do passado, de administração, chamava Organizações e Métodos. Só que Organizações e Métodos não tinha tecnologia. Então, Uhum. tem várias coisas que você tem que fazer uma gestão operacional dentro da empresa. Só que com a tecnologia virou sistemas de informação. E você tem que falar como funciona um sistema, como que é um, um processo para você poder desenhar, falar de dados, que hoje virou moda dados, mas eu falo disso até não sei quantos anos atrás. Ciência e dados, né, que hoje em dia é moda e tal. Aí o que que acontece? Aí eu lembro que, beleza, formei os alunos e aí teve um aluno meu, o Márcio, ele falou, professora, você foi a única professora que falou, que deu aula de computador, ele usou esse termo, sem ter um computador. É sobre isso. É isso. É isso. Te passo a palavra. É isso, entendeu? E aí, o que que vocês fizeram na pandemia? Então, aí na pandemia, o que que aconteceu? Tá. Chegou, né, no colégio um novo gestor, Ah, né? Houve uma mudança muito brusca na época da gestão, né? Foi uma solicitação, enfim, na custo. época, né? Custo, né? E aí houve a troca, Uhum. né? Chegou um novo gestor, uma nova equipe, muitos que estavam atuando ali durante muito tempo, né? Foram desligados, então foi muito sofrido para mim ali naquele Imagino. momento, né? Nossa, meu Deus. Enfim, né? Eu ali preocupada com o corpo docente, acostumada com a maneira das meninas trabalharem e tudo, perdendo minha parceira que trabalhava comigo na coordenação. Uhum.
Então foi assim uma mudança muito brusca, né? Tá. E aí, enfim, nova gestão, novo olhar, novas propostas. E a E aí? pergunta que eu me fazia, e agora? Isso. E É. agora o que eu farei como coordenadora? Uhum. Como eu vou acolher essas crianças? Como eu vou acolher a minha família? Uhum. Porque foram muitas decisões a serem tomadas, né? Como eu vou compreender, né, esse novo olhar deste gestor, esta maneira de pensar. Então, assim, a minha cabeça ficou assim totalmente transtornada, é a palavra. Mas Hum. me acalmei, né? Precisava, É, alguém tem né? que se. Enfim, nós começamos a trabalhar no primeiro momento, mesmo com as crianças em casa, né? Hum. Você sabe que mesmo que a tecnologia nos acompanha há Sim. tempo, mas nós não estávamos habituados ali, né? Não. Com a parte tecnológica, né? É bem complicado até de nós falarmos sobre isso, né? Como assim, Karen? Mas isso é fato, né? Nem os pais, nem nós na escola, né? Enfim, e tivemos que de uma hora para outra, né, inovarmos, Uhum. buscarmos recursos tecnológicos para atendermos a demanda. Como trabalhar um conceito ali, né? Porque a criança estar na escola, né, com o professor ali é totalmente diferente do que uma tela que nos separava, era uma distância muito grande, né? É E verdade. os professores muito com aptidões, outros não, e tá tudo Exato. É bem, isso aí. né? Como Uhum. fazer ali naquele momento? Começamos, primeiro tentamos uma estratégia, Hum. né, com as famílias, não deu certo, e depois fomos para as aulas, né, Sim. para as videoaulas, né, através do Meet e tudo mais, Sim, tendo que sim. aprender, né, as ferramentas do Google, né, Verdade. fazendo curso, buscando o que elas poderiam ofertar ali para nós, né? Eu também, Com né? Porque eu certeza. tinha, como que eu cobro de um professor se eu também não corro atrás? Verdade. É fácil a gente cobrar, né? Uhum. Só sei que foi uma loucura, né? Como alfabetizar, né? Isso. Através de todo aquele processo Reter, né? tecnológico, Reter a né? atenção, né? Mas eu falo, eu volto a dizer, a boa vontade. Respirando junto com a equipe, vamos, encontrando muitas situações de conflito com as famílias, Lógico. muitas situações, né? As famílias também estavam num momento muito difícil, né? Sim, sim. Muitas tendo que mudar de casa, de cidade, né? Perdendo seus trabalhos, Exato. tendo que manter as crianças dentro da escola, mas a dúvida de como pagar, o que fazer. Muitos não tinham internet, É verdade, mesmo né? sendo uma escola particular, né? O que fazer? Vamos emprestar todos os acervos que nós temos aqui no colégio, então vamos emprestar para as crianças, Meu mas como vamos Deus. emprestar se essa criança não tem dentro de casa, né, a internet e tudo mais, o que fazer? Só sei que assim, foi um momento que a gente, eu falo que eu me descabelei, né? Nossa, meu Fiquei, Deus. acho que como todos, como todas as escolas, como todos e qualquer professor. Nós não fomos os únicos, É lógico. né? Qual estratégia? Conversando com as meninas, trabalhando até tarde da noite, até 2, 3 horas da manhã. Minha filha, né, a Júlia, né, muito pequenininha, Uhum. tendo que tirar ela da escola porque eu não dei conta, e, né, e eu tenho Sim. muita verdade, muita humildade de dizer que eu não dei conta. Não Uhum. dei, não consegui, sabe? É acompanhá-la na escola com os vídeos, né? E ter que dar conta do meu trabalho, porque Que eu ficava loucura. parte do tempo total dentro da minha casa, tendo que estruturar toda a minha casa para poder também deixar um ambiente agradável para ela, porque ela não ia socializar. Era eu, ela Exato. ali e meu marido tendo que trabalhar em toda essa loucura. Meu Aí Deus. nesse tempo, em 2021, ele teve Covid. Ele quase morreu. Você tá brincando, Sim, Karen? sim. E eu tendo que administrar. Eu fiquei 30 dias longe da minha filha.
porque eu também peguei. Meu Deus. Só que ele ficou hospitalizado, eu tive que ficar em casa e graças a Deus ela não pegou porque ela teve que ficar nos meus pais e poderia ter, meus pais também ter pego. Uhum. E os meus pais já têm idade, Sim, sim. né? E estavam muito ali vulneráveis, né? Nossa. E eu tendo que administrar tudo isso, né? E tendo que ter cabeça ainda para acolher as professoras, os pais, né? Mas de tudo isso, Márcia, eu tirei um aprendizado muito grande. Nós somos capazes. Ah, isso eu não tenho dúvida. Nós somos capazes e vou te falar uma coisa. Tem uma força muito maior que nós ali que atua a todo momento, porque eu só pensava assim: o que eu vou fazer, meu Deus? Me ajuda. Me dê caminhos, me mostra. E no dia seguinte vinha, Que lindo. sabe? E eu falava: Senhor, me dê caminhos. Era o que eu fazia. E aí, beleza, passou. Aí acabou, Uhum, né? Aí teve a volta, né? Aí Que foi voltamos. outro E desafio. nós fomos voltando assim aos poucos. E neste tempo, a academia a qual eu atuei Ah, também fechou. é verdade. Então, para né, mim enfim. foi assim, uma perda muito grande, porque ali Nossa. foi o que eu aprendi de melhor dentro de tudo que eu faço até hoje. E aí fechou, enfim. Fiquei um tempo Que parada. era do seu irmão? Não, que era a Academia São José. Ah, tá bom. Uhum. E aí, nesse tempo, eu parei de atuar na Uhum. parte da dança. Tá. Confesso que alguma coisa dentro de mim morreu, Ah, eu né? acredito. Mas eu tinha que continuar de alguma forma, né? E aí nós fomos voltando aos poucos no colégio, né? Tudo com critérios, com cuidados, fazendo tudo aquilo que nos era solicitado, porque a escola precisou também se reestruturar na parte física, Eu né? imagino. Pelos cuidados, né? Ah, é. Porque nós íamos acolher novamente as crianças, então era metade na escola, metade dentro de casa, e o professor tendo que dar aula na escola e na frente das Eu câmeras. lembro, meu filho passou por Sabe? isso. Então, assim, foi outra dificuldade também que nós enfrentamos, porque as famílias também tinham seus desejos, né? Tinha o seu olhar ali Uhum. sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E vinham os questionamentos também. Sim, sim. Tinha as intervenções, às vezes, das famílias no momento que os pais estavam dando aula, né? Então, às vezes, esquecia que as câmeras Ai, meu estavam Deus, nem me ligadas, fala. né? Então, tinha alguns momentos, eu falo, Situações. algumas situações que a gente precisava contornar, né? Até pegar o telefone e falar, pelo amor de Deus, que eu estou te vendo, Desliga. mamãe, né? Então, assim, e com muita generosidade, porque estava todo mundo com a flor da pele, Nossa, é verdade. né? E muito compreensivo, né? Porque estavam todos, a gente estava, o pobre, o rico, independente de quem seja, estávamos todos Não. passando pela mesma situação. Ali Não foi. tinha, a pandemia não escolheu a você? Sim, não, Não. você não, não. Foi É. todo mundo, né? Então, enfim, fomos voltando, reestruturando, repensando, replanejando, né? Nossa. Algumas coisas que não eram funcionais tiveram que ficar guardadas, Sim. né? Enfim, isso foi 2021, 22, né? 23, porque nós temos ainda muitos resquícios da pandemia Nem em fala. tudo, né? Eu perdi meu pai, né? Então, eu acho que você é melhor do que ninguém, Eu né? posso falar. Então, enfim, né? Verdade. E tudo isso acontecendo e alguma coisa dentro de mim mudando, né? Algo pulsando dentro de mim. E eu falava, eu não estou mais feliz no lugar que eu estou ocupando, Nossa. né? E aquele movimento dentro de mim, artisticamente também, e eu precisando colocar para fora de algum jeito, sofrendo bastante, mas calada, né? Claro que dentro da minha casa, né, a minha filha sentiu, meu esposo sentiu, meus pais, né, sentiram também, embora nós moramos num lugar, eles moram no outro, mas eu Mas tá vivo tudo lá, tá ali, enfim, né? né, tá ali, estão muito próximos também. E aquilo pulsando dentro de mim, né? Não era a escola, Márcia. Hum. Não era a nova gestão.
era a Karen que não Ah, estava sim. mais feliz. O incômodo era seu. Eu precisava me reencontrar, entende? Entendi. E aí o Theo chegou na minha vida, meu filho, né? Eu tenho um bebê de 1 aninho, Ai, né? que delícia. E aí, depois de 7 anos, né, o Theo chegou. Uma surpresa. Você não estava esperando. Não, foi uma surpresa, Surpresa né? boa, né? É. E o Theo chegou e eu falei, agora é a hora, Que legal. né? E aí eu sentia também que o meu tempo na escola estava acabando, Uhum. né? Mas eu precisava me encorajar, Sim, sim. precisava. E aí, em todo esse tempo, durante a minha gestação, né, e depois que o Theo nasceu na minha licença maternidade, eu fui me entendendo um pouco mais, fui me redescobrindo, Que né? lindo. Então, assim, eu passei por uma transformação muito grande, me causou sofrimento também, causa, né? Metamorfose, É, né? a mudança ela causa, Você estava né? num porpério Sim, né? com uma criança pequena, né? E É, com todo esse conflito, tudo, porque você tudo, carregou o mundo nas costas também, tudo, né? tudo. Eu tive que me virar, né? Enfim, e preocupada também com meu esposo no retorno dele com o trabalho, como que ia Exato. ser, É. né? Porque os boletos não pagam, não param Não, de eles chegar. têm vida própria, Eles né? têm vida própria, Gente, é né? impressionante. Eles têm vida própria, Ele é né? igual aqueles bichinhos do iogurte lá, eles Sim, começam a multiplicar. sim, eles têm, né? E Aham. eu preocupada, e nós assim, muito preocupados, né? Mais um bebezinho chegando, É. né? E tendo que dar conta de tudo isso, né? Porque pode faltar para nós, para os nossos filhos, Não, não. nunca. Nunca, Nunca, né? jamais. Jamais, Isso né? aí. Então a gente ali e aquilo dentro de mim. Eu falava, meu Deus, já tá na hora. Meu Deus, já está na hora. Eu não quero voltar. Eu não É. estou mais Essa feliz, sensação é muito ruim, né? né? Muito ruim, né? Enfim, em todo esse tempo recebi o convite da minha parceira hoje dentro do espaço da Luana Poletti, né? Uhum. Ela me convidou para fazer parte da equipe dela, Ai, que né, como chique. coreógrafa, Hum, e eu falei para ela, eu tenho um projeto. tá. Eu falei, eu tenho um projeto só para mulheres, Ai, que porque lindo. tudo que eu passei tinha muitas mulheres passando também como eu. Tá. Então eu poderia ser solidária e acolher essas mulheres também que tanto precisam. E eu fui estudar sobre as mulheres, né? O que acontece fisiologicamente com a mulher após os 40? Porque o Theo, Isso me né? interessa. E eu fui assim me aprofundar, mesmo com o meu bebezinho em casa, eu tinha o tempinho que eu tinha, eu ia lá, lia, pesquisava, assistia tudo com a Júlia, enfim, né? E eu pude perceber o quanto é necessário nós olharmos para si e ter alguém que olha por nós também. É verdade. Nada melhor que uma outra mulher também, por que não, Uhum. né? E aí eu contei para ela do meu desejo do projeto, ela falou: "Então é sobre isso que a gente vai tratar lá dentro. O espaço ele vai ser um acolhimento, Caramba. não para nós pensarmos só em corpo, em parte estética, Sim, sim. porque isso vai É acontecer, é consequência. consequência, vai acontecer. Se É você isso se aí. alimenta bem, né? Se você Isso. pensa em uma atividade física, ok, né? Mas primeiro você tem que tratar de dentro para fora. É verdade. Não adianta você querer tratar o físico se você não está bem internamente, né? Vai Uhum. ser um trabalho jogado fora. Conversamos sobre o projeto, então o projeto ele chama DPM, Dança para Mulheres, Que lindo. e ali eu trabalho toda a parte de movimentos voltados para a dança de salão, só para mulheres. Tá. Então eu vou trabalhando tudo o que você pode imaginar. Mas sempre tem uma conversa antes da aula, Ai, que lindo. tem uma troca, sabe? Já fizeram apresentações internas para elas se sentirem mais à vontade, né? E dizer Uhum. para elas, vocês podem, né? Ai, mas eu não sou mais tão jovem assim, meu É. corpo não responde mais. Claro que não. Todo mundo pode, né? Eu tenho meninas de 28 anos e eu tenho mulheres de 70 anos Ai, e que dão um show ali, que sabe? lindo. E para mim é uma experiência muito grande, né?
E agora nós estamos trabalhando em cima do musical do Rei do Show, né? Porque o Rei do Show, ele conversa muito conosco, Tá. né? Tanto nessa sociedade atual que nós Uhum. estamos vivendo hoje Sim. também, como ele conversa conosco em todos as responsabilidades que a mulher tem aqui, ó. Porque a Nossa, gente leva o mundo nas é costas, né? verdade. Uhum. A gente acaba levando, a gente tem muitas responsabilidades, né? Mas a gente também precisa entender que essas responsabilidades, se a gente não tratar, a gente adoece. Com certeza. E adoece. É um fato. E tá todo mundo adoecendo, né? Então a gente já está trabalhando em cima de tudo isso e a gente vem para um grande desafio, muito assim, eu recebi um convite, ainda está sendo Uhum. tratado, está sendo Tá. conversado, né? Mas a gente tem um convite aí muito generoso, sabe? Ai, De um olhar cultural, eu vou dizer, né? que E é. que para nós, assim, vai ser um boom muito grande. Nossa, E, curiosa. e dentro de tudo isso, Hã. houve o meu Isso que eu desligamento, ia perguntar. Aí você sai. houve meu desligamento na instituição, Aham. né? De uma forma muito cordial, Tá. né? Eu saí com a mesma dignidade que eu entrei, de cabeça erguida. Que legal. Porque eu volto a falar, os irmãos foram para mim uma família, Sua vida, né? né? Porque eles me viram ali muito menina, É isso que eu ia falar, menina. muito novinha eu comecei, né? Me viram casar, ter a minha primeira filha, Ai, que o meu legal. primeiro filho, o meu segundo filho, Uhum. né? Na verdade, né? Tinha contato, a minha avó fazia parte da terceira idade, né? A minha Nossa. avó, ela foi a primeira turma da terceira idade, né? Quando eles abriram para a comunidade ali, né? Então, assim, toda a minha vida foi ali, né? O meu aprendizado foi ali. Mas chegou um momento que eu precisava ir para novos desafios. E fui à Tá. luta, Márcia. Eu fui à luta, Uau. depois de 18 anos. Hum. Fui entregar currículo, mandar currículo, me atualizar de como que eu Sim. fazia, do que eu precisava, né? Eu ia nas escolas pessoalmente, eu queria que as pessoas olhassem Sim. para mim, né? E entregar o meu currículo, né? Até que um dia eu fui no Tatuapé, no Aham. Colégio Santo Antônio de Lisboa, Tá. das Irmãs Vicentinas, né? Sim. Eu entreguei o meu currículo ali. E tem a imagem, né, de Nossa Senhora ali na frente. Eu falei, eu vou trabalhar aqui. Eu falei, eu vou Uau. trabalhar aqui, porque é o que eu quero. E eu quero voltar para a sala de aula. Eu quero aprender a ser professora. Porque eu Nossa. estive coordenadora, mas eu sou professora, Márcia. Verdade. Eu sou. E É, isso ninguém vai me tirar. É meu. é Entende? verdade. Ninguém, né? Por mais erros e acertos. Uhum. Está dentro de mim, porque ninguém é perfeito. Lógico. Eu não fui perfeita na gestão, como Uhum. ninguém é, né? Mas assim, eu fiz o melhor que eu pude, mas pulsava dentro de mim ter o contato com as crianças, Tá. né? E aí em janeiro eu fui chamada para participar de um processo seletivo no colégio, no Desse ano. Colégio Santo Antônio de Lisboa, Desse ano. este ano. E Caramba! aí eu já estou trabalhando lá. Estou há Nossa! 6 meses lá já. Trabalho com o integral, que são Uhum. crianças que ficam 11, 12 horas por dia na escola. Nossa, haja energia, hein? E assim, são incríveis a turminha. Aham. Eles são demais, eles têm me ensinado muitas coisas, muitos desafios. Eu tenho uma diretora assim maravilhosa que tem um entendimento de educação e Uhum. ela tem alma ali dentro, Nossa, sabe? que legal. E as irmãs também, muito respeito por todo o trabalho que elas desenvolvem, porque é um trabalho muito lindo. Eu estou ainda me aperfeiçoando, É né? lógico. Porque eu cheguei, mas é um colégio com muita seriedade no que faz, né? E lá as professoras também, o corpo docente também tem muita seriedade no trabalho, né? Tá. É como eu disse, eu sou muito nova ali, Uhum. né? Eu estou num processo de observar e de aprender, né? E nesse tempo eu fui convidada para dar aula de teatro também. Então, uma outra realização. Outra instituição. Não, lá Lá dentro também, dentro! porque lá também tem. Que As irmãs legal! lá, elas têm uma percepção, assim, com a arte, com as linguagens artísticas, que é, assim,
Nossa, fora. É emocionante, sabe? É um colégio que, claro, tem todo um currículo voltado para Sim, a tem que parte ter. Aham. educacional, enfim, né? Mas tem as aulas, né, fora do horário e também dentro do horário que atende todas as necessidades das crianças. Todas, todas, na sua parte social, na sua parte emocional e na sua parte pedagógica também, Que sabe? Então, legal. assim, eu estou amando trabalhar lá. Eu me sinto muito realizada. Ai, que De bom. verdade, sabe? Não estou aqui contando mentira porque eu Ah, acabei de chegar. Não, não, né? Não me cabe, uhum. né? O que me cabe é dizer o que realmente, como eu me sinto lá dentro. É muito feliz mesmo, de verdade, sabe? E esse projeto de teatro é para. Crianças do primeiro Ah, ao quinto ano. oh, meu Na verdade, foi Deus. aberto para todas as turmas, Tá. né? E lá com eles eu estou trabalhando, eu desenvolvi um laboratório com eles. Nós estamos trabalhando o Aladim. E Oh. aí eu estou descobrindo muitas habilidades de crianças que dançam, de crianças que cantam, que interpretam muito bem, que atuam muito bem, sabe? Então tá sendo assim um momento maravilhoso, né? E já Nossa. preparando eles para um futuro, Futuro, né? Para um exatamente, é. futuro, porque a escola tem a proposta de uma apresentação e eles têm um teatro lá dentro da escola com tudo que Sim. você pode imaginar. Parte de rider técnico, sabe? Tudo assim, sabe? É maravilhoso ali dentro. Sabe, tem uma pessoa ali que auxilia na produção, que é um técnico, né? Que eu também estou conhecendo as habilidades, Sim. né? Mas assim, fora do sério. Então, eu me reencontrei, Que né? E legal. feliz. E tendo um momento pela manhã para cuidar de mim e dos Eu meus sou... filhos, Que lindo. né? E dos meus filhos. Agora, que nem você comentou essa questão de desenvolver. Porque assim, hoje, quando a criança tem acesso. Porque assim, a criança fazer teatro na escola, isso não quer dizer que ela vá atuar. Não, Mas ela está desenvolvendo habilidades e competências que no decorrer da vida ela vai utilizar, não tenha dúvida. né? Não Por tenha exemplo, dúvida. vai fazer uma apresentação na empresa, quando Acabou. ela ou até no colégio, né? Porque hoje em dia Uhum. tem TCC, Sim, sim, né? sim, sim. Porque a maioria morre de medo. Falam que o primeiro medo da sociedade é falar em público. Tem Uhum. muito isso. Uhum. E fazer aula de teatro, primeiro que você consegue se entender, porque mexe com muitas emoções, Sim, né? E tem aquelas catarses, né? sim, Que o sim, teatro ele traz mesmo. E você se preparar, saber lidar com as suas emoções e você também se preparar para fora, né? sim. Que eu acho que isso é importante. E vai além, viu, Márcia? Diga. Vai além por quê? Tá. Hoje, quem é que fala por nós? De uma certa forma, a tecnologia, É. né? Então, o que que eu percebo hoje nas crianças? Tá, boa. A falta do repertório. Legal, tá. Como se posicionar, Fale mais. né? Como se posicionar, né? Diante dos coleguinhas da sala, né? Como responder a uma pergunta que a professora lhe faz naquele momento, mas com coerência, Sim, boa. né? Então ela precisa compreender. O teatro ele trabalha a compreensão, porque eles vão trabalhar em cima de um texto, É verdade. eles vão trabalhar a leitura, eles têm que aprender a se escutar, né? E a escutar o outro também. Eles vão aprender a atuar, o olhar de um para o outro. Hoje não, eles não se olham, eles não se tocam. É. É tudo muito agressivo, tudo muito distante, né? Então o teatro ele auxilia também em todas essas habilidades que a própria base ela nos coloca. A Uhum. BNCC ela traz isso para nós a todo momento. É verdade. O quão é importante você trabalhar essas habilidades dentro da leitura, da escrita, da compreensão e da interpretação, né? Se o aluno ele tem dificuldade para com todas essas questões, ele não vai ter uma boa desenvoltura nos outros componentes Uhum. curriculares. Ele não vai conseguir compreender uma situação, problema,
Sim. Ele não vai conseguir compreender os conceitos trabalhados nas áreas de conhecimento, né? Em história, geografia e ciências. Então, se a gente conseguir, é o que eu falo, se nós conseguirmos compreender, né, que as linguagens das artes, né, elas estão muito inseridas em todo o trabalho que o professor ele desenvolve dentro da sala de aula, eu digo para você que assim é 99,9% do caminho andado. E você está preparando essas pessoas para a sociedade, né? Também, por isso que eu falo da responsabilidade social. Exatamente. Porque não é um preparo interno. É É. esse menino ou essa menina lá fora, diante da sociedade. E é o que eu falo para eles. Como é que vocês vão, daqui uns anos, atuarem no mercado de trabalho? Então, aí eu Né? vou para a universidade. É sobre isso. Porque na universidade eu ainda tenho colegas e alunos que têm vergonha de ir lá na frente se apresentar. Sim, Tem medo, treme. sim. Eu lembro que eu tive um aluno, chamava Marcelo. Era dia de. A gente estava no analógico ainda. Colocava o retroprojetor, não é que nem hoje, que eles baixam lá com e-mail e tal. Aí eles trouxeram, colocaram, plotaram lá os slides. E aí eu lembro que eu falei, gente, ó, sei lá, 15 minutos. Tentem se organizar de uma forma, como você diz, repertório, coerente, se Uhum, E eu uhum. ensinava, ó, postura, modo de colocar a mão, né? Porque usa uma âncora se você vai para treinar, né? Porque se você nunca fez ou se você sabe que você não tem essa segurança, usa uma âncora, uma caneta, alguma forma que vá te deixar mais confortável. Porque o objetivo é passar uma mensagem, passar confiabilidade, credibilidade para a tua audiência, aquela coisa toda. E o mundo corporativo tem isso, Sim, né? Tudo bem que a gente tem os funcionários PowerPoints, que só faz coisa legal, quando você vai ver não é nada, é só o PowerPoint. Mas tudo bem, ele aprendeu essa lição pelo menos, Aham. né? E aí eu lembro que o Marcelo, ele virou e falou assim, professor, eu não consigo apresentar. Aí eu falei, não, você vai apresentar, nem que você leia o papel lá na frente. Karen, tadinho. Pessoal do grupo dele se apresentou, né? Cada um falava um pouquinho, ele levou o papel. Juro por Deus, eu acho que eu já devo ter falado isso até em outros episódios. Ele pegou e começou, sei lá, falar do que ele tinha que fazer. Aí a mão dele fazia assim. Aí daqui a pouco a mão dele fazia assim. E a mão dele assim. Aí ele nem lia, nem apresentava e a pressão dele caiu. Então, E aí ele falou, professor, eu não consigo. Aí, ai, não vai tirar nota. Eu falei, não vou. O objetivo não é você, de maneira nenhuma. Aqui eu quero que você desenvolva habilidades que você não teria no seu dia a dia, né? Porque hoje em dia a galera se coloca na frente de um celular para falar o que quer, mas não se coloca dentro de uma sala de aula para falar do que ela está apresentando na escola. é isso. Olha que É loucura! muita loucura. E é preocupante. Total, porque a exposição que eles vão ter, talvez Sim, eles não tenham nem noção, né? sim. A repercussão que eles terão diante de um aparelho celular é muito maior. Exato. É muito maior. Do que uma sala de 50 colegas, 30, É depende isso. da escola. É isso. Não é? É E isso. ali ele pode errar, que é o que eu falo. Exato. Aqui vocês podem errar. Exato. Não é na internet. Sim. Porque a internet já tem os seus algozes que vão colocar vocês lá e vão te crucificar. Com certeza. Então, assim, Tem os críticos, né? tem, que é os haters. Exatamente. Né? Eu falo que são E críticos esses aí, destrutivos. nossa, pelo né? amor de Deus, gente. Eu observo sobre isso também. Nossa, pelo amor de Deus, porque Sim. é muito interessante essa questão do hater, porque ele é aquela pessoa que tem vários conteúdos não tratados, que quer atenção, mas usa da forma mais negativa possível para chamar a atenção daquela pessoa que teoricamente ele não gosta, mas aí se você coloca ele, não, mas frente a frente. Não, mas não era isso que eu queria dizer. Não, acho que você está enganado, né? Então, assim, eu acho que tem a questão da neurodiversidade que a gente Também. tem, né? As Sim. crianças com autismo, que é uma área que me interessa muito, que eu estudo, e eu vejo que, assim, as escolas ainda, elas têm um longo caminho, né? Eu acho que existe um nível de comprometimento dos professores para
começar a olhar. Eu sei que é difícil, eu tenho colegas professores que tratam, né, com criança, porque eu já tive intérprete na minha sala de aula, né, com aluno Uhum, neurodiverso, uhum. essa coisa toda, mas agora está crescendo muito o número de autistas. Sim, E esses sim. autistas, principalmente, né, que tem lá os níveis de suporte, eles vão para a sociedade. Como que a sociedade vai acolher? Uhum, E como que ele vai se sentir incluído desse uhum, contexto? E uhum. começa na escola. Sim, sim. Então, assim, são várias coisas que a gente, enquanto educação, sociedade e a cultura, ela vem para amparar, para talvez quebrar um pouco desse gelo e dessa racionalidade que a gente vive o tempo todo e nessa coisa de tanta competição, né? É isso, é verdade. E a gente já percebe dentro da escola Sim, com as crianças. meu, é muito forte Demais, isso, né? demais. É mais difícil você trabalhar o trabalho em equipe, porque eles estão aprendendo por causa do celular, né? Sim, Ah, eu, sim, eu me basto. sim. E Ah, sou eu e o celular. como é que eu vou lidar com a diferença do meu Uhum, outro colega, que ele não sabe? Ah, que ele, né? É uhum. muito, eu acho que é outro desafio para a sociedade isso daí, não É, é? eu enxergo a educação, Márcia, com muitos desafios. Nossa, muito mesmo. Muitos desafios. E eu vou te falar uma coisa que, assim, como coordenadora, Tá. a gente não tem a dimensão do que é o trabalho do professor Hum, dentro da sala de aula, tá. tá? Porque não dá tempo. A gente não tem tempo hábil, tá? Porque a gestão, a coordenação, ela tem que lidar com muitas questões ao mesmo tempo. Hum, Eu brincava que às vezes eu me sentia, ah, sabe, a bombeira apagando fogo? Porque você tem que apagar incêndios, meu né? Porque os Deus. problemas eles vêm, né? E hoje, Uhum. estando na sala de aula, Isso. frequentando a sala dos professores, eu entendo a dor do professor. Que bom, São né? muitas dores. Uhum. E às vezes eu falo, meu Deus do céu, eu não deveria de ter dado aquele comando para o professor. Ah, tá. Então Interessante. vem a reflexão. Mas isso tem que ter muita maturidade, muita humildade, viu? Lógico, com Para olhar para certeza. você e dizer assim: poxa, você errou, É. né? Porque hoje tá aqui, ó. Eu tô sentindo aqui. Então, essa diversidade de problemas, na verdade, que a gente acaba resolvendo dentro da escola, esses desafios que chega para nós, né, Uhum. com todos esses diagnósticos, né, Exato. que as crianças hoje elas apresentam, fica muito difícil às vezes do professor Sim. ele conseguir dar conta. Uhum. E às vezes não é porque ele não queira, é porque falta muitas coisas para ele também. Sim, sim, Para nós tudo é muito novo também na com certeza. educação, É. sabe? Eu sinto que até para as famílias, quando recebem um diagnóstico, né? Então, é É. sofrido demais. Eu entendo, né? E para nós que estamos ali, que eu falo que é o cômodo da casa das famílias, que é a escola, né? Sim, Ali, para nós também é muito complicado, né? E eu digo que nós estamos ainda engatinhando nesse processo, sabe? concordo, Nós concordo. estamos ainda conhecendo um pouco mais, né? Nós não sabemos ainda de tudo. Não, Não, é, não não sabemos, não sabe. sabemos, né? E que bom, porque a educação é isso. Você tem que se aperfeiçoar, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que ler, né? Porque não é o que a gente cobra das crianças, a gente É também tem que verdade, fazer, tem né? A razão. gente tem que fazer, É. né? Então eu falo que nós estamos engatinhando em tudo isso que está chegando para nós. E cada dia vem algo mais desafiador, É verdade. né? Eu falo que eu não sei se eu posso dizer que é uma patologia, não sei se eu posso utilizar esse termo, Uhum. né? Mas chega para nós muitos desafios. Que você Uhum. fala, meu Deus, e que E o às que que eu vezes, e faço, né? agora, né? Mas eu preciso adaptar, como vou trabalhar isso, olhando para esta criança e vou desenvolver esse currículo adaptado para esta Boa. criança, sabe? Poxa, o pai foi lá e comprou todo o material, né? Teve um gasto muito grande, meu Deus, eu estou percebendo que ele não está acompanhando Isso. o que fazer com este material.
nós vamos ter que adaptar esse material para esta criança, porque o adaptar também a atividade, ele precisa ser muito bem compreendido. E não são todos os pais Que que entendem entende. também. E, por exemplo, assim, eu estudo bastante sobre o autismo, né? Uhum. Porque é uma área que me interessa, né? Sim, sim. E assim, por exemplo, a gente tem o terapeuta ocupacional, que Sim, fica acompanhando a criança dentro da sala de aula, que é o TO. que é o TO. Uhum. E aí, tem TOs que faz uma pós lá de psicopedagogia, Uhum. porque já que você quer Uhum. trabalhar na escola, logo, Uhum. eu acho que seria interessante você fazer alguma coisa de pedagogia, pelo menos para você ter uma ideia Sim, do que é o ambiente. Isso sim, facilita sim. a troca, porque tem fono, né? Tem toda a galera. Mas não são todos os pais que têm condição de bancar um TO, não é o convênio, não são todos os convênios que cobrem o Uhum. tratamento de Sim, intervenções. sim, sim, sim. E cada criança, que nem você falou, ela tem uma particularidade. Ela é Cada única. uma tem uma sensibilidade, alguns é a luz, outros são a questão da audição, o toque, né? Eu tenho uma colega minha que ela é TO. Ela acompanha um garotinho de 7 anos. Tiveram que colocar uma mesa na mesa da escola, a mesa muito lisa, né? Que é para fazer a limpeza com Sim, álcool. sim. Ele não conseguia pôr a mão naquela mesa. E aí tiveram que colocar como se fosse é velcro, né? Mas imagina o lado, não o lado que pega, o lado que fica para fora, Uhum. que para ele aquela sensação é melhor. Entendo. Entendeu? Para Uhum. poder colocar as coisas, tal. Só que aí o que acontece? Aí entra a criança, né? Por que a mesa dele tem E a minha não e a tem, a minha minha não não tem. tem, né? É, sim. E aí entra a questão de você começar a conscientizar aquela mini sociedade que é aquela sala, de Uhum. que não é porque ele é melhor, é Uhum. porque ele tem algumas questões que precisa ser tratada. E a mesa é diferente por causa disso. E tá tudo bem, entendeu? E aí eu acho que é esse o grande desafio, né, que a gente tem enquanto Sim. educação. Sim, E aí, que sim. nem você falou que essa coisa da arte, né? Como levar esse aluno respeitando aquela limitação para aquele contexto, né? Sim, sim. É verdade. É isso. Que nem você falou, né? Dessa pequena sociedade Pequena que a gente sociedade. tem. Eu chamo de micromundo, né? Eu falo que é Micromundo. um É micro. A isso aí. sala de aula é um micromundo, Meu, é um sabe? experimento. É total. Total. É um experimento. Se você quiser Total. entender a sociedade, É. você põe uma câmera numa sala de Sim, aula e sim. grava ela durante um ano e analise comportamentos. É um mini Big Brother, mas não é? Mas, É tipo assim, verdade. porque ali você vai ter de todo tipo da sociedade. Sim, sim, sim. Assim, e é É incrível, muito legal. e é bacana como as crianças são espontâneas, São... Márcia. Ai, eu adoro. Eu brinco Ah, que assim, olha, a vida de cada família ali vira um livro aberto, porque verdade. eles Nossa! contam mesmo, Ai, é eles contam. verdade, né? Mas muitas vezes essas informações elas chegam para você compreender muitas coisas que você como professor está observando naquela criança, É verdade. inclusive as dificuldades apresentadas. Sim, sim. Às vezes, as atitudes comportamentais, Uhum. né? A parte de como aquela criança ela consegue resolver ali um conflito que ela foi posta, a maneira como ela está Ai, tem resolvendo razão, faz para sentido. com o colega, como Uhum. que ela vai se defender, as palavras que ela profere também. Que é a linguagem que ela tem, né? Às vezes aquela palavra que vem, que são palavras de baixo calão, você Uhum. fala, mas opa, Da onde da você tirou onde, da onde você isso? tirou? É. E aí, numa conversa com a criança, numa brincadeira, num sentar no chão e ela sentar perto de você, encostar a cabecinha, você fazer um Uhum. carinho, e aí Gente, elas começam a contar as coisas, você fala, ah, agora eu estou entendendo. quando a gente estuda aba, né? Uhum, A gente tem que são habilidades sociais. uhum, A gente
olha muito a questão do comportamento, né? Sim. E eu lembro que, conforme você vai lendo, até o livro que a gente que é um livro base, né, Uhum. de habilidades sociais, é, fica muito claro, assim. Até eu falava para uma professora minha, né? Eu trazia exemplo e ela brincava, ela falava assim: Márcia, tudo você tem que analisar o contexto. Então, por exemplo, quando a gente vê hoje na internet pequenos cortes, as pessoas tiram conclusão daquele corte. Elas não analisam o contexto, Sim. né? Isso é um exemplo do que a gente vive hoje. Tecnologia. Quando a gente está dentro de um ambiente de educação e com a criança, ou até com o adulto, às vezes a gente não entende o comportamento. Então você julga aquele comportamento sem entender o contexto. Sim. Agora, porque às vezes o estímulo que leva aquele comportamento é o ambiente que aquela criança vive, né? Sim. Sim. Então, até a parte de neurotransmissor. Sim. Sim. Porque eu lembro quando eu fiz uma pós em neurociência e tinha um filme que a professora colocou mostrando vários tipos de criança. Então, uma criança na comunidade, uma criança rica, classe média, todos, todos, todos. E cada uma, eles depois faziam ressonância, né, no cérebro para ver como que cada cérebro ele era feito, né, o estímulo dos Uhum. neurônios. E aí, quanto mais a criança era exposta, mais neurônio ela ia, né, desenvolvendo. E aí, quanto menos as habilidades. Isso não quer dizer que a criança não tem habilidade. Só Entendo. que você tem que intervir, tem que estimular. E aí eu lembro que nesses filmes, depois, o que que eles fizeram? Pegaram essas crianças e tal, falaram, essa daqui não desenvolveu, sei lá, a parte de fala, a criança falava errado. Porque dentro da casa dela, os pais falam errado. E por aí vai. E aí, o que que eles fizeram? Pegaram essas crianças, colocaram num teatro também, para começar, tipo, cantar uma música. E aí mostra o ensaio. Então, aquela criança que já tinha ido para fora do país, sabe? Aquela coisa que tinha acesso, ela falava muito bem, tudo para ela era óbvio, né? Porque o óbvio não existe, Sim. né? Vamos deixar isso claro. Claro. É. Só que aquela que nunca tinha tido acesso à arte, ela não sabia nem como se colocar. Só que conforme era um projeto, né? O tempo, vai, sei lá, X, 3 meses, vou dar um exemplo, eu não lembro exatamente o tempo. Mas no dia da apresentação era todo mundo igual. Entendeu? Interessante, não é? E eu chorei. Imagina uma pessoa. Eu falei para a professora naquele dia, eu falei, por que você colocou esse vídeo? Eu chorei a aula inteira, assim, foi 1 hora e meia, tipo um Aham. documentário, sabe? Aham. E aí eu chorei porque eu fiquei pensando, né? Quantas almas que que perde oportunidade, né? Você sabe quando eu tô no metrô? Eu ando de metrô, viu, gente? Quero deixar isso claro aqui. Eu fico olhando de trem, às vezes eu pego trem Sim, também, sim. né? E pra mim é um laboratório, sabe? Porque eu fico olhando assim, eu falo, o que que essa alma tá pensando? E aí tem umas carinhas de cansado, né? Que horas que acordou? Sim, sim. E às vezes você, sei lá, se eu tivesse a oportunidade de conhecer a história daquela pessoa, né? Mas aquela pessoa também foi uma criança, talvez não teve Sim, oportunidade, sim. e enfim, né? É tudo isso assim, mas para mim esse documentário marcou bastante, de você pegar, era raça, cor, credo, questão social financeiro, sabe? Eles juntaram tudo e falaram, vamos ver o que que dá. E aí, beleza. Alguns mais, outros menos, mas no final da conta, tava todo mundo lá. Não é sensacional? Não, é incrível, é interessante. E aí é onde eu falo, né? Você percebe que todos ali têm capacidade, Tem, têm potência. exato. E aí você tá falando do ambiente, né? Que nem Sim, a criança, ela fala sem falar, né? sim, O sim. comportamento dela fala. Demonstra a todo momento. Exatamente. A todo momento.
E meu Deus do céu. Enfim. Mas eu queria falar com você do seu livro. Então vamos Me lá. conte, deixa eu pegar aqui, só para o pessoal ver. Tá bom. Aqui, É. aqui, ó. O Segredo de Júlia. Eu quero saber a respeito disso. Você fica com ele para Tá. você, para depois você também fazer material para divulgação. Aí mostra isso. E Claro. quando você fala, você mostra a sim. capinha. Se quiser abrir Tá. também, fica à vontade. Então vamos lá. Me conte aí. Vou te contar. É. Então vamos lá. Como que surgiu, né, o Segredo de Júlia, né? Tá. Primeiro assim, a Júlia, ela foi a personagem Júlia, ela foi inspirada na minha filha, Tá bom. né? Uhum. Então assim, porque é uma criança de 7 anos e a minha filha tem 7 anos de idade. Então, Márcia, é assim, olha, de tudo aquilo que eu vivi, né, que eu Uhum. experienciei na minha como professora, Tá. como coordenadora, eu trago aqui uma história dentro de outras histórias, Uau. tá? Então, não vai ocorrer uma única história, não. Foi a escutativa que eu fiz para com os professores, com as crianças e com as famílias também, durante todo esse tempo. Caramba, que legal. Enfim, aí houve uma intercorrência Tá. nesse tempo que eu estava de licença maternidade. Hum. E eu falei, eu preciso escrever. Eu escrevi este livro em uma madrugada. De licença maternidade com o bebê? Com o bebê. Entendi. Com o bebê. Eu escrevi em uma... Assim, apenas... Eu falo que naquele momento ali, eu coloquei para fora, através da escrita, tudo aquilo que eu vivi e que eu tive o prazer de conhecer outras histórias, de escutar as pessoas me contando algumas situações que vivenciaram na sua infância e que levaram consigo até a fase adulta. Então, o Segredo de Júlia, ele é pautado nessas questões. Então, ele conta desta criança que tem 7 anos, Tá. que está sendo inserida neste mundo letrado, que é o processo de alfabetização e letramento, que é uma outra questão que eu sinto que a educação ainda está engatinhando, né? E eu não venho aqui para dar receita pronta, não existe, né? Porque o que funciona para uma escola, para uma criança, não vai funcionar para outra escola e nem para outra criança. Não existe o certo e errado. E por que que eu estou te falando com muita propriedade? Porque eu estou estudando sobre isso. Tá. Né? Hoje eu faço parte, né, da pós-graduação do Instituto Neurosaber, né? Estou encantada com tudo que eu estou aprendendo. Que legal. O método que eles trazem para o nosso conhecimento é o método fônico, né? Onde a minha filha, né, ela pôde desenvolver as habilidades também por uma questão que ela tem articulatória, né? Ela está fazendo acompanhamento com uma fono, né? E a proposta da fono é que ela consiga ser alfabetizada e consiga tratar dessas dificuldades através do método fônico. Então, o que é o método fônico? Vou explicar. Não conheço. Me Então, fale. hoje Curiosa. em dia, a gente fala da consciência fonológica. Tá? Interessante. Então, a criança que ela tem a consciência fonológica, que ela aprende o som da consoante, que ela aprende o som das vogais e que ela consegue juntar e fazer e entender que ali forma-se uma sílaba que consequentemente vai formar uma palavra, que vai ser desenvolvida uma frase e que futuramente ela vai conseguir produzir um texto. Essa consciência fonológica que é trabalhada neste começo com esta criança, ela não começa no primeiro ano, Márcia. Ela começa desde a educação infantil. E assim, às vezes nós falamos assim, e a criança ela tem que ser alfabetizada no primeiro ano, ela tem até o segundo ano. Não. Tá.
essa criança ela vai ser alfabetizada o tempo inteiro. Faz sentido. Nós somos alfabetizados o tempo todo, E como? porque nós não sabemos de tudo, entende? Sim. Então, hoje, aqui, eu falo para você com o coração muito aberto que eu estou aprendendo tudo isso. E eu achei que eu soubesse. Uhum. Não A sei. gente sempre acha, né? Mas não há. Não. É. Mesmo estando todo esse tempo na coordenação. Olha só, gente. Eu vi o quanto eu fui falha, de verdade, em algumas orientações como estratégia para auxiliar aquela criança que não conseguia aprender a ler e nem escrever. É porque eu não entendi de fato o processo que é necessário. E hoje, fazendo parte, né, desta equipe, eu vou chamar de equipe, Uhum. né, do Instituto Neurosaber, com profissionais ali totalmente qualificados, Tá. que têm muita propriedade no que falam, no que apresentam para nós, eu estou entendendo e engatinhando nesse processo de alfabetização e letramento e conhecendo mais sobre o método fônico. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma menina que eu sigo no Instagram, ela é americana. Tá. E basicamente é assim: ela é professora de Uhum. infantil. E aí, os Reels dela, eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, ela vai ensinar uma palavra, queria pegar uma palavra chair, por exemplo. Uhum. Ela não fala assim para as crianças, C-H-A-I-R, por exemplo. Silabando. Isso. Ela faz assim, C, tss, tss. É isso? É sobre isso. H, E, tss, tss. Aí as crianças, tss, tss. Aí quando ela termina, aí ela fala, aí eles falam chair, por exemplo. Nem sei lembro se essa palavra tá certa, mas enfim, considerem. É isso. Eu acho que é isso. Você aprende o som. É isso. É o movimento que a boquinha ela faz quando você pronuncia uma consoante, quando você pronuncia a vogal. Né? Se o Método professor fônico. ele consegue com propriedade articular, né, esse abrir e fechar da boquinha, fazendo a Isso. pronúncia correta, a criança ela vai ter essa consciência. Mas para chegar a essa consciência fonológica, você pode trabalhar rimas, Ela faz isso. você pode trabalhar a literação, Isso, ela faz que esses vai barulhos, que é uma delícia, é uma a literação, delícia, né? que vai auxiliando também as crianças em todo esse Que- processo. Ai, não sabia que era esse Sabe? nome. E sim, então assim, Método e eu fônico. também estou descobrindo, né? E é um material, Márcia, que a gente recebe também para estudo, ao mesmo tempo que ele é encantador, ele é desafiador. Com certeza. Muito desafiador. E posso te falar, a gente não vai aprender de uma hora para outra, né? Então a gente precisa fazendo o quê dentro da sala de aula? Experienciando, É isso aí. experimentando com os alunos também. E eu estou encantadíssima porque eu estou aprendendo. E até engraçadinho, assim, nos Reels, porque tá bonitinho, assim, ela fica sentada, que nem você tá. Aí ela faz vários cartazes, e aí tem a letra em maiúsculo e minúsculo, e pelo que eu percebi, tem como se fosse a fonética mesmo, Uhum. né? Da palavra. E aí, aqueles pitoquinhos, assim, tudo sentado, assim, né? Tipo assim. E aí, ela vai explicando e eles... Tchê! Deite! Sabe aquela... E assim, eu acho que o que você falou, acho que o som estimula A escuta, a escuta, né? a escuta. As E, crianças e precisam pro escutar. dislexo é ótimo, né? Porque Maravilha. quem tem dislexia precisa Sim, disso, sim. né? Quem tem dislexia, quem tem a disgrafia, a desortografia, né? Porque tem casos que Sim. apresentam para a gente essas Ai, dificuldades, que né? legal. Isso vai auxiliando. Por exemplo, para minha pequena, para Júlia, para minha filha, foi maravilhoso. Nossa, que lindo, Foi Karen. maravilhoso. E isso também foi incrível com a profissional que está com ela, que me ensina e me ensinou E muitas ela já coisas. usa esse método? Sim, sim. No acompanhamento que ela faz com a Júlia, nas sessões de atendimento, ela utiliza com a Júlia. E a Júlia está
escrevendo, a Júlia está lendo. Ai, que Né? Então, lindo. para mim foi assim um avanço significativo Uhum. e claro, né, emotivo também, minha Nossa, filha, pelo amor né? de Deus. Mas sabe Né? essa questão que você falou da neurociência? Os neurônios estavam aqui. Sim, Só precisava de sim. alguma coisa para fazer a E sinapse. Márcia, a neurociências, ela está totalmente voltada para o método fônico. Total, faz todo Total, sentido. total. E nós aprendemos isso olhando para toda a parte do cérebro e tudo mais, sabe? Vocês trabalham Broca, Wernicke, né? Que é a parte do Sim, Broca. total, total. A É, parte neural total. que É legal. incrível, é incrível. Eu estou assim descobrindo cada vez mais. Tô arrepiada. E se um dia a gente tiver possibilidade, a gente pode conversar mais sobre Com isso. certeza. Porque eu, né? Nossa, isso muito me interessa. Não é? Porque você vê, eu É, comecei a seguir essa menina porque eu achei interessante, porque eu gosto dessa sim. parte da educação e por causa do autismo também. E aí eu falei, nossa, que interessante, deixa eu ver isso daqui. E aí, só que eu não sabia que era esse nome, pelo menos no Brasil. Lá fora eu Uhum, não sei. Não sei uhum, de verdade. tá. E eu peguei por causa. Porque quando você está fazendo todo o tratamento de intervenção para o Uhum, autismo, tem a parte do fono. E o fono e a pessoa, seja na clínica, o psicólogo, ou o AT, ou o TO, enfim, né, que está ali cuidando da criança ou do adolescente, porque a gente também, né, tem adolescente, uhum, uhum, é, tem a parte que a gente tem que trocar, né? Então, eu faço uma intervenção de, de comportamento, mas como que esse comportamento vai interferir na parte do fono, por exemplo? uhum, Então, uhum. aí eu comecei a seguir essa menina exatamente por causa disso, mas eu não sabia que era isso daí. E é incrível, né, como a gente vai descobrindo as coisas, né? Sensacional, E você vê, olha, e hoje amei. eu trabalho no colégio e lá o método é fônico. Meu E Deus, as, a coisa e tá as mais próxima do que eu professoras de pensei. inglês, né? Porque eles têm as aulas de inglês e tem o bilíngue, elas trabalham também o método fônico dentro do inglês. Ah, elas devem conhecer essa professora. Com certeza elas Depois você conhecem. compartilha, eu não lembro o nome, não vou lembrar, Mas porque ela aparece pra mim lá. ai, depois você compartilha comigo, porque Compartilho. aí eu vou conversar com elas Aí lá você no colégio, mostra. com certeza, com Que legal. certeza. Então vamos para a E Karen. aí, Para Karen não, para a Júlia. o segredo de Júlia. E é É. assim, dentre de todas as histórias que eu ouvi, uma me chamou a atenção. Tá. Uma, assim, mexeu inclusive bastante comigo. É aonde a mãe, ela me conta que a filha cria-se toda uma expectativa, né? Quando Sim. os filhos, eles ingressam para o primeiro ano. Uhum. Eles vão ler, eles vão escrever. Meu Deus, meu filho, né? Aprendendo a ler e escrever. E essa expectativa também acaba passando para esta criança que está no primeiro ano, Verdade. né? Uhum. Porque ela também tem o desejo de ler e de escrever. E aí, quando essa criança ela chega na escola com toda essa expectativa e essa família também, ela se depara com uma professora maravilhosa, né? Onde a professora ela entende esse processo de alfabetização e letramento não como um processo agressivo. E eu vou tratar, né, essa questão da agressividade Tá. depois para você entender. Só, Márcia, que essa professora, em um certo momento que a mãe me conta, ela precisa se ausentar. Hum. E vem uma outra no lugar, Ah, tá. né? E aí, diante de uma sondagem que é feita na sala de aula para com todas as crianças, ela expõe esta criança de Meu uma forma Deus. muito agressiva. Então, o que que ela faz? Ela passa um ditado, Ah, né? Fazendo todo o processo de sondagem dentro da proposta da psicogênese da língua escrita, tá. né? Aonde ela primeiro ela vai editar uma palavra polissílaba, uma trissílaba, dissílaba, monossílaba. No final, elas desenvolvem, né, uma frase com uma das palavras que foram ditadas, né? Que Tá. foram ditadas, né? A criança escreve da maneira, né, que ela escuta e que ela entende, porque cada criança encontra-se numa fase silábica Verdade. quando chega nesse processo, né, quando ela é inserida, lembrando que o primeiro ano ele
é ainda o antigo pré. É verdade, né? Porque agora é uma jornada de 9 anos. É 9 anos. As crianças chegam com 5 para 6 anos. Meu Deus. Muito pequenininhos ainda. Imagine. Era o prezinho. Não é? É. E ele chega e aí a professora, ao corrigir, ela chama essa criança e ela faz um comentário assim: olha só, você escreveu as palavras, todo mundo acertou, menos você. Meu Deus. E aí foi implantada uma crença dentro Né? dessa criatura. Né? E aí, imagina, essa criança chega em casa, ela conta para essa mãe. Imagine naquele momento como é que a mãe se sente. Imagine o que esta criança ela vai levar consigo para o resto da Pro vida. resto da vida. É Porque isso mesmo. para ela não é capaz. Uhum. Ela não é. Foi dito isso para ela. A professora que ela admira, que está ali, contou para ela que ela acertou uma, mas poxa, ela errou todas as outras. Meu Deus. E foi só ela, né? Ai, foi só ela, né? E foi só ela. E ela não quis nem entender porque ela errou, né? Exatamente, né? E aí, diante disso, dessa escuta que eu fiz com essa mãe, eu falei, eu vou escrever. Então, o segredo de Júlia é sobre isso. Tudo acontece num pequeno vilarejo. Uhum. Júlia, ela mora neste pequeno vilarejo. A Zilá é mãe e a única professora que existe neste local, porque existe uma única escola, falando mesmo desse sentimento da mãe, Tá. sabe? Porque você concorda comigo que a mãe ela precisou tratar ali naquele momento de muitos sentimentos com aquela criança, com aquela filha que chegou para ela e contou o que ela passou dentro da escola. Com certeza. E eu trouxe isso para a personagem. Eu trato a Zilá como a mãe solo também, Tá. porque é o que a gente vive hoje. Sim, sim. Não existe mais a família Doriana, Não. né? Eu acho que nunca existiu, só que antes era Né? vergonhoso, mas né? agora Hoje pode. não, É, hoje isso, pode, é. né? Então eu trago a Zilá com todas essas características, né? E aí a Júlia, ela recebe novos vizinhos nessa cidade tão pequena. Ah, tá. E nessa família que chega nessa cidade tão pequena, ela conhece o Lucas e a Lorena, né? E o Lucas é uma criança que tem um comprometimento auditivo, que foi uma Olha. outra história também que eu escutei de uma aluna minha, né, da aula de dança, que um belo dia nós conversando e ela falando um pouco do que ela sofreu na infância, que hoje a gente fala do bullying, né? bullying. O Uhum. quanto isso hoje a prejudicou. Ela tinha um Ah. comprometimento no ouvido, né? Ah, E aonde saía uma secreção, dava um mau cheiro, Tá. né? E aí a professora na frente de todos os colegas da turma falou para ela: vai sentar que eu não estou suportando ficar do seu lado, Meu Deus. né? E aí acontece, o que eu faço? Eu transporto isso para o Lucas. Tá. Então, o Lucas também ele é uma criança que tem um comprometimento auditivo, mas a Júlia, com muita sensibilidade, vai auxiliá-lo, né? E ele tem a irmã, a Lorena, que o defende, Uhum. né? Aham. Porque dentro de toda uma sociedade que a gente vive, há uma discriminação muito grande. Ah, Você sim. concorda? Isso acontece dentro da escola? Claro que Uhum, acontece. com certeza. A gente não pode contar mentira. Acontece, Com né? certeza, opa. Né? Então, ela o defende, né? E aí a história ela vai transcorrendo, né? Nesta saída da mãe, da Zilá, né? Então, na história eu coloco que ela vai fazer uma cirurgia, vem uma outra professora que age desta forma com Júlia, né? No meu olhar muito agressivo, né? Vamos dizer que é uma atrocidade? Claro Uhum. que é, para mim é, né? Quando eu fiz a escuta, eu enxerguei desta forma. Sim. E outra, aí depois eu me coloquei no lugar desta mãe, porque eu também tenho uma filha de 7 anos. Uhum. Verdade. Poderia ter acontecido com a minha, Sim, sim. né? E vai transcorrendo, e eu vou contando tudo isso, né?
o livro, ele traz também as estações, Ai, né? que Ele legal. traz o clima. Então, a cada dia, a Júlia ela vai com uma vestimenta para a escola diferente, de acordo com o tempo, Tá. né? E ela traz um sentimento diferente também de acordo com o tempo. Porque Ah, a cada dia que ela vai para a escola, coisas novas acontecem. sim. Então, é um sentimento ali que se cria, né? Interessante. Aham. Então, a gente vai percebendo que o livro, ele vai trazendo a expressão da Júlia, olha só, de acordo com o que ela está vivendo em cada cena, em Hum, cada momento. eu achei tão fofinha essa bonequinha. Ela é linda, né? Então vai acontecendo desta forma. Então você percebe a expressão dela a cada situação que vai transcorrendo dentro do livro, né? Interessante. E olha só, olha o tempo quando É, muda. é. Tá vendo? Ó, então aqui é um dia que está chovendo, que está muito frio. E neste dia na escola também vão ter acontecimentos diferentes e que vai mudar, né? Toda essa parte, esse sentimento da Júlia também para aquilo que ela vai trazendo. E aí eu conto que quando a Júlia ela recebe ela escuta esta frase da professora na sala de aula, porque a Uhum. professora o chama e cochicha no ouvido dela. Hum, A fisionomia dela muda totalmente, mas ela guarda consigo esse segredo. nossa. Ela não conta nem Ah, para os colegas e nem para a mãe, mas ela vai adoecendo. E ela não quer ir mais para a escola. meu E a Deus. mãe vai percebendo que a sua filha está diferente. E a mãe tenta de diversas formas animá-la, né, para que ela possa ir para a escola e pergunta a ela se alguma coisa está acontecendo. Mas a Júlia não conta. E ela não conta por quê? Talvez por vergonha, por se sentir de repente que ela não é capaz de, né? E a história ela vai acontecendo dentro de tudo isso. E aí vocês têm que comprar o livro também. Tem que comprar, senão eu vou Ela não vai contar, contar todo. né? Ah. E aí, Márcia, no final de tudo, o segredo ele é revelado. Ai, meu Deus. Ele é revelado. E aí a mãe entende, Uhum. né? Por que que a filha ela estava adoecendo. Então, dentro de tudo isso, né? De tudo que eu fui contando aqui, foram histórias que eu fui ouvindo. E de pessoas hoje que são adultas, Ah. sabe? E que levaram isso até a fase adulta, que fazem acompanhamento, inclusive. Ah, então você falou de pessoas que hoje já são grandes. Também, também, Caramba, também, também, que legal. né? Eu trato desta criança que passou por isso mesmo. Isso. Isso foi fato, é verdade. E eu trago a história do Lucas, Da dor, né, da dele. dor que esta criança, na época quando criança e hoje quando adulta, porque muitas vezes ela também se acha que ela não é mais capaz. Também. E às vezes ela até não se coloca por medo de alguém discriminá-la pelo seu físico, pela roupa que ela está utilizando, enfim, né? Uhum. Então, eu vou trazendo todas essas problemáticas dentro do livro, Então, né? o professor pode usar o teu livro na sala para tratar De, de de muita coisa, assuntos né? diversos, né? Principalmente do bullying, Do bullying, isso é do muito bom. respeito, né? Do respeito, né? Desse olhar do professor alfabetizador para esta criança que acabou de chegar. O cuidado da fala, Márcia. Nossa, isso é verdade. O cuidado. O professor alfabetizador, ele tem que ter um preparo muito grande. Ele não pode ser posto simplesmente na sala de aula. O gestor de uma escola, ele tem que ter um olhar muito minucioso quando ele faz esse convite para esta professora que vai alfabetizar. Uhum. Ele precisa entender se ela está preparada, se ela tem perfil com os pequenos. Porque às vezes não é culpa do professor. Às vezes ele não tem o perfil. Sim. E tá tudo bem não Uhum. ter o perfil, sabe? Ele precisa entender também, falando deste gestor,
se a escola vai dar o suporte para esse professor, para que ele tenha o quê? O estudo, a formação. É verdade. Alfabetizar não é simplesmente alfabetizar. É um processo desafiador, complexo, mas ele é maravilhoso ao mesmo tempo. É. E entender que nós nos alfabetizamos a todo momento. Uhum. Não é de uma hora para outra. O aprendizado é E constante. cada criança é única, Márcia. Esse cuidado ele tem que ter assim de uma forma muito minuciosa, Caramba, gente. porque senão é um sofrimento que ela carrega para o resto da Pro vida. resto da vida e vira um adulto, né? Vira, Frustrado. vira. E hoje eu tenho, né? Uhum. Eu tenho, e eu escutando a história de adultos hoje. Você vai fazer lançamento? Vai acontecer no dia 22 de junho, Junho, tá. de uma forma muito simples, Tá. muito intimista, né? Com muitas novidades nesse lançamento, porque o meu objetivo não é ensinar como fazer. Uhum. Eu sou uma aprendiz, Tá. tá? Mas não vai ser só uma tarde de autógrafo. Vai ser um momento de troca de experiência. Ah, que legal. E aí vai ser no colégio onde meu filho estuda. Tá. Eles me concederam o espaço, né? Uhum. A diretora de lá, a Tati, é uma graça. Eu trabalhei com ela, né, em 2006, antes de entrar no colégio onde eu atuei como coordenadora. Uhum. Ela me concedeu uma sala, né? Aonde eu vou conseguir colocar 60 pessoas, Ah, que legal. né? Porque eu penso que a gente precisa começar do micro para o macro. Sim. Vamos começar devagar, Como né? começou seus projetos, É sobre né? isso, É né? isso aí. E neste momento vão acontecer muitas coisas ali. Tá. Eu venho com muitas novidades nesse Ai, lançamento, que legal. né? Eu venho com uma equipe, Márcia. Nossa. Eu tenho uma equipe literária, né? Aonde pessoas que já trabalharam comigo, quando eu contei o que eu estou falando para você aqui, eles adotaram o projeto, eles acolheram o projeto, né? Então eu venho com uma terapeuta Uau. que ela vai falar sobre a rede de apoio. Nossa, isso é super importante. Eu venho com uma cantora profissional que nós vamos falar sobre essa questão de como é importante o escutar, o trabalho com a música, para você trabalhar hoje, para você poder autorregular esta criança, Tá. né? Então eu venho com uma pedagoga, uma psicopedagoga Uhum. que está me auxiliando nesse processo de troca de experiência, né? Eu venho com uma mãe de aluno, né? De quando eu era coordenadora, que vai estar comigo também. Então é uma equipe que se predispôs a estar comigo neste momento, a estar estudando junto comigo, né? Para nós falarmos e levarmos um pouco essa voz do segredo de Júlia. Mas não Que como uma receita, lindo. tá? Não, Não é uma imagino. receita, Não, nem Márcia. dá, né? Eu nem consigo falar, né, para vocês o que é certo, o que é errado, porque eu ainda estou me especializando, Nossa. né? E eu quero me especializar mais para Sim. que um dia eu possa sentar aqui ou em qualquer outro lugar e falar ainda com mais propriedade, Uhum. com mais fundamento, né? E aí vai acontecer isso nesse momento né, da publicação. Então é dia 22 2 de junho. Isso, uma tarde de autógrafo, Tá. com muitas novidades. Ele tá pela editora Clube da Cultura. Sim. Então isso é muito legal. Eu adorei esse marcador, porque ele é personalizado do Olha, livro, né? agora falando do Clube da Cultura, né? É, então. Olha, Sou suspeita. eu também. Que o meu também, o dia vai ser por aqui. Ai, e olha, é assim, eu falo e repito, se você me permitir, Lógico, fique à vontade. o seu Flávio, a dona Sônia, Ai, que fofura. eles são incríveis. Eles acolheram o segredo de Júlia. Sério? Eles me compreenderam. Aliás, eles me acolheram como escritora também. Que legal. E o livro ficou fantástico. Ficou exatamente como você queria. Como eu imaginava. Quem fez a arte da... O ilustrador, É. o Flávio. Foi o Flávio? Foi o Flávio. Ele vai vir aqui.
Ele vai ter um episódio dele, que eu falei que ele não me escapa. Tá certa, e tem que Porque é um convidá-lo. talento aquele menino. Total. Pelo amor de Deus. Total, ele é mesmo. E de uma sensibilidade para compreender as histórias e fazer com que esse escritor, né, esse autor, ele se sinta importante, tanto quanto verdade. os outros, porque Uhum. para quem escreve também é um desafio. Nossa! Porque nós vamos ter muitos olhares perante tudo aquilo que nós escrevemos. E tá tudo bem, né? E tá tudo porque bem. cada um vai pegar o segredo de Júlia e vai ter uma visão. Vai ter uma compreensão. Porque é aquilo que a gente está falando do contexto, né? Sim, Dentro do contexto de vida de cada um vai desenhar a Júlia da forma como que e é o seu mundo, né? E mais uma novidade, eu venho com uma artesã, a minha tia. Tá. Ela vai construir a boneca da Júlia. Ai, que coisa Vai. mais linda. E esta boneca, ela troca de vestimenta para que a gente possa trabalhar também com a educação infantil, com as emoções, com as competências socioemocionais. Dá para fazer contação, né? Muita. E como contadora de história, Exato. né? Eu amo, né? É para trabalhar com, assim, uma das coisas que, das questões que me impulsionou foi falar sobre as competências socioemocionais. Sim. Com certeza. Precisa ser olhado com muito carinho. E me fala uma coisa, se o pessoal quiser comprar o livro, é onde? Então, eu estou ainda nesse processo, né, das redes sociais, Tá né? bom. Estou no processo de construção, de Tá le- aprimoramento, Tá. tá? Vai haver um Instagram profissional, Sim. né? Neste Instagram lá, nós vamos ter, além, claro, de toda a divulgação do livro, eu venho com umas propostas de projetos que dão para trabalhar com o segredo de Júlia, para Isso. auxiliar os professores da educação infantil Uhum. até o 5º ano dos anos iniciais, Tá. né? Vem as especialistas também que estão comigo, né, com esse momento, esse espaço de fala, né, sobre os temas que vão ser tratados aqui dentro do próprio livro, da própria história, né? Então, logo, logo eu vou estar divulgando. Tá. Mas, se alguém Isso. quiser conversar comigo, tem o meu e-mail, neste primeiro momento. Tá. Tá? Uhum. Se quiser conversar comigo através de e-mail, olha, Karen, eu gostaria de um livro, você tem como enviar, porque como nós estamos ainda construindo, Tá bom. né? Então, neste primeiro momento, eu vou fazer de uma forma mais simples, Tá bom. mas depois eu vou estar divulgando, aí eu posso passar para você e você Sim. divulgar no seu Insta Sim, também, sim. né? Então fala Enfim. o teu e-mail de forma Vou devagar, pausada, que Vou. aí o pessoal... Então vamos lá. É Karen com C de casa, Tá. N de navio no final, Uhum. C sozinho, Tá. cristina@gmail.com. Ah, é fácil. Muito simples. fácil, É né? bem simples, até para Karen ficar C. mais. Tá. Tá bom? É, Muito simples. Tá, e né? aí lá, por enquanto... É. E se o pessoal procurar a editora, eles estão... Aí eles Sim, passam para você também. Isso também. E já foi divulgado na editora. Ah, já? Clube então da Cultura, já foi então tá. divulgado. Porque às tá? vezes é um caminho mais fácil, Sim, porque eles já têm Instagram também. e eles podem te contactar Pode, e falar pode sobre sim. isso. E o que precisar de mim, pode me escrever, eu vou receber com muito carinho, sabe? Uhum. Vou respondendo dentro do meu tempo também, Legal, né? legal. Enfim, olha, Karen, o que você acha? Se quiser me convidar também para ir nas escolas, Opa, né? Para poder fazer a contação de história, eu vou. Né, que tenho legal. formação em contação de história. Eu fiz durante muito tempo com o Juliano Tierno, maravilhoso, Que né? lindo. Então, assim, tenho também. Enfim, então estou aqui para aquilo que precisar, né? E assim, com muita esperança de que Opa, vai dar tudo certo, né? com certeza. Que vai dar tudo certo. Com certeza. Né? A gente já está terminando. Só quem vem aqui tem que responder 2 perguntas para mim. Ô, Bruno, Bruno, não sei quem tá aí. Bruno Carreira. Ah, esses meninos tão rápido! Tão muito rápido! Esse aqui é o Carreira Consciente. Tá. Ele é o meu método de mentoria que eu tenho. Ele tem o objetivo aí de trazer a consciência da importância de uma carreira para a pessoa. Tá. Então, a primeira pergunta que eu faço para os meus convidados é: o que é uma carreira consciente para você? Uma carreira consciente é você, de fato, fazer a diferença.
Porque assim, não é só o estudar pelo estudar. Não é só para você estar num lugar, dentro de um local, de uma empresa, né? Num cargo, por exemplo, Uhum. alto, ganhando muito bem. Não é só isso, né? Claro que ajuda, né? Sim, opa, Quem não quer? Quem não dinheiros, quer né? ganhar Quem, mais? quem, Quem não quem? quer, né? Quem não quer? Mas é você fazer a diferença e com responsabilidade. Tá. Lembrar sempre que você está ali não só por você, Uhum. né? Dentro de qualquer profissão, de qualquer carreira, você lida com o outro, com o próximo. Uau, Então a gente precisa ter responsabilidade. responsabilidade social. Legal. E segunda pergunta. Na sua carreira, tudo que você me contou Tá. aqui, né, que a gente É, tentou eu me. resumir, porque tem muita coisa, mas a gente foi o que deu, são Sim, 2 horas sim, aí. sim. Você mudaria alguma coisa nessa jornada, dentro do que você construiu enquanto profissional, enquanto carreira? Eu não mudaria, Tá. mas eu faria uma reflexão. Ah, nossa. Opa, ninguém respondeu isso até agora, me fala. Como assim? Eu não mudaria, mas eu tenho algo que eu venho refletindo durante todos esses meses que eu estou atuando. Ah, Eu fui muito feliz como coordenadora. Eu aprendi muito, Márcia. tá. E errei bastante também, tá? Uhum. Errei. Mas eu nunca deveria de ter deixado a sala de aula. Ah, Porque é interessante. onde te dar base. É onde É você onde aprende. acontece, né? É onde acontece. A escola, quando fala que a escola é um movimento, eu enxergo o coração que pulsa a sala de aula. Você tem essa visão, que é a visão que eu tenho do chão de fábrica, de uma fábrica, de um back-office dentro de uma grande corporação. Eu Sim, falo que são os glóbulos vermelhos que levam o oxigênio, que sim, faz, sim, que faz sim. que é o bônus do diretor, que é o bônus dos caras lá, Uhum, né? uhum. Que tipo, e aí é interessante porque o gestor, que nem você falou, né, do cargo, eles se sentem tão superiores, mas que quem garante É quem tá ali na é luta. quem tá na base. E quem tá na base não tem É, noção desse valor que ele tem, Márcia, é quem dá cara pra bater. não é? É sobre Porque eu já isso. fui, Sim, então eu sei. sim. E hoje, como professora, eu entendo. Exato. Eu Então tem que viver, Tem que viver. senão você nunca vai saber. Você tem que viver. Um professor, talvez as pessoas não concordem, Hum, mas eu vou dizer o que de fato eu penso. Um professor, ele tem condições de virar um coordenador, sim. porque ele já viveu. Já, Beleza. Sim, tá. né? Uhum. Um coordenador, Não. quando volta para a sala de aula, Meu ó, Deus. É outro mundo, né? é um outro mundo. É um outro mundo. Ficar sentado em berço esplêndido é mais fácil, né? Não é? É. Então, eu penso que todo coordenador teria que vivenciar a Pelo menos sala ter de uma aula, sala, né? uma sala, Pelo menos uma. porque ele conseguiria entender muitas demandas que chegam É. para ele. Na faculdade também, no ensino universitário também. Também. Eu acho que é a mesma Eu situação. também concordo com você. O coordenador tem que ter pelo menos um. Tudo bem, não vai dar conta de Sim, tudo, sim, mas mas pelo pelo menos menos uma. ele vivenciar. Porque senão não A sabe. gente tem que sofrer aqui, ó, É. na pele. Bem, nosso tempo finish. Acabou. Ok. Espero que você tenha gostado. Essa Muito. câmera é sua. Tá, Pegue o livro para todo mundo tá ver. aqui. Deixe uma mensagem. O que você quer falar? Enfim, de qualquer coisa que você se sinta. Márcia, primeiro agradecer por essa oportunidade. De verdade, eu estou muito feliz de poder conversar. Eu Você também. me deixou muito à Ai, que vontade. bom, porque Não sei se isso. eu fui muito clara nas minhas Não, respostas, né? imagina. Porque dá aquele friozinho na barriga. Olha que responsabilidade nós estamos falando, né? Sim. Sobre um determinado assunto. E assim, pedir para que as pessoas possam, né? Ter a curiosidade, né? Uhum. De ler O Segredo de Júlia. Por favor. Me escrever também do que achou, mesmo que tenha uma legal. criticidade, né? Eu sou muito aberta, né? Não tenho problema nenhum para que eu possa melhorar nas próximas obras, né? Sim. Que eu pretendo escrever. Tem já algumas ideias, enfim, Que né? lindo.
E, claro, me escrever e dizer o seguinte, que o livro, né, a leitura de um livro, né, impulsionar as crianças para ler, né, para essa magia da leitura, né, não é algo que não é importante. Nossa, pelo amor de Deus. Quando você apresenta um livro, quando você conta uma história para uma criança, você está ofertando para ela Maravilhoso. um mundo onde ela vai poder se colocar com mais propriedade nas coisas, ter um repertório mais rico, sabe? Fazer com que essa criança, né, esse professor que está dentro da sala de aula, eu entendo que tem muitas demandas. Eles têm que cumprir o currículo, eles têm que dar conta de muita coisa. Eu entendo tudo isso, né? Mas levar essa importância da leitura e o cuidado com a fala. Uau. Cuidado com a fala, né? Como tratar esta criança, sabe? E lembrar sempre que hoje nós não estamos só alfabetizando e ensinando os nossos alunos. São as famílias. Porque as crianças são o espelho do que eles veem em casa. E hoje eu estou vendo isso. Uau. Muito. E eu deixo aqui a minha gratidão. Por você, Gratidão, pelo idem. espaço, né? Estamos- Pela editora Clube da Cultura. Que E por delícia. todos que pararam um minutinho para escutar, né, o que a gente tratou aqui hoje. Eu acho que esse episódio é um episódio para quem trabalha na educação ou quem quer Sim. entrar, enfim, quem está nesse contexto, Sim, né? sim. E até para o aluno, para os pais também. Sim, Eu acho sim, que fica sim. aqui pelo menos algumas pitadinhas de insights, assim, para pensar e com carinho, né? E eu acho que eu sou, tipo assim, nerdona, eu gosto de estudar. Para mim é uma coisa que não é nenhum. Eu não estudo mais porque eu preciso, eu estudo porque eu quero. É Que a gente tem, né? Sim, Que a gente tem. É. Então, tudo bem. Então, hoje, quando vai, sei lá, pega meu. Nossa, mas você estuda pra caramba. Eu estudo porque eu gosto, não é porque, nossa, eu tenho que. E eu acho que isso também é muito bom, porque você não fica alienado. Então, você sabe que existe um mundo de várias coisas fora. Exato. Mas, assim, o que dói meu coração, e dói mesmo, é que a educação tinha que ser cuidada com mais amor e mais carinho. Porque, querendo ou não, a gente é um privilegiado, né? Meu filho pôde estudar numa escola particular, mas não são todas as crianças que têm esse acesso. É verdade. E mesmo na pública, a gente tem muito gap. Total. Muita. De várias formas. Sim. Né? Essa semana, minha irmã mandou uma mensagem no WhatsApp falando que talvez a escola da minha sobrinha não vai ter o período noturno, porque não tem adesão dos alunos e quando os alunos vão, ficam no celular ou vão lá só para responder. Enfim, não tem mais a adoção, né? Está tendo uma evasão. E aí eu falo, eu estudei à noite, quando eu era adolescente, no meu colégio e tal, porque eu sempre trabalhei desde os 14 anos. Mas eu tinha a escola à noite para eu poder fazer esse equilíbrio. E se isso não tem mais? Aí você vai ter uma base fraca. Hoje é básico, médio, não, é fundamental e médio, né? Porque mudou, né? Hoje é fundamental 1, fundamental muito. 2, Meu ensino Deus. médio. Aí, alguns falam anos iniciais, anos finais, ai, ensino Jesus. médio, Não. enfim. Então, aí tá lá no médio, sei lá, você quer ser um aprendiz, né? Alguma coisa assim, para começar a ter um acesso, uma graninha, ajudar os pais, enfim, trabalhar. Sim. Só que aí você fala, putz, eu não posso porque a escola não tem noturno onde eu moro. Aí a pessoa tem que estudar longe. Enfim. Né? Mas é isso. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você. De verdade, adorei. Eu muito também. aprendizado. Que delícia. Só esses seus projetos com dança, eu fiquei muito feliz. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio de muita reflexão. Aprendi, descobri o que é método fônico. A gente pode até marcar depois um programa apartado para a gente falar a respeito. Ela vai estudar bastante, ela traz para a gente, porque é muito legal. É uma forma diferente
para a gente entender todo o processo de educação e de aprendizado que as pessoas, que nós, né, enquanto seres humanos, podemos ter. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.